Muito boa tarde a todos. A satisfação da Câmara Municipal receber a todos nesse momento. Declaro aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos para a discussão do projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Gostaria de convidar para integrar a mesa de autoridades dessa audiência pública o senhor Carlos Augusto Colucci, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Fabiana Tadeu Comatti, diretora da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Carlos Eduardo Galvão Nascimento, auxiliar administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento. Gostaria também de agradecer a presença dos vereadores Roselei Françoso, está aqui também o secretário Mário, secretário da Fazenda, também os vereadores João Miller, vereador Lucão Fernandes. Queria agradecer também a presença do Sindispan, seu presidente Adail, e o Roberto também aqui presente com a gente, assessoria dos vereadores e todos aqui. Queria dizer que, fazer uma referência, um prazer ver todos novamente, a Fabiana, principalmente, fazer tempo não vi o Carlos, do qual eu tive o orgulho e a honra de, por um período, estar juntos ali na Prefeitura Municipal, e fico feliz em revê-los. E sei do trabalho e a competência de todos. Nesse momento, eu quero transferir, primeiro justificar a saída do vereador Lucão Fernandes, que, por motivos também de trabalho do seu gabinete, já que é o presidente da Comissão de Saúde, estamos com um problema sério novamente na UPA, infelizmente, apenas 2 médicos atendendo, pessoas esperando desde as 8, 9 horas da manhã, até agora sem atendimento, e o vereador Lucão Fernandes, também o vereador Leandro e outros, o Edson Ferreira, foram correndo para lá, não me desloquei para lá, porque estamos resolvendo outro problema de um acidente, infelizmente, que tivemos aqui na Câmara. Mas, justificada a vossa saída, sei que o senhor vai representar essa casa, principalmente tentando buscar soluções para esse problema. Muito obrigado, vereador Lucão Fernandes. Vereador Malabim presente aqui também, sempre presente nas audiências públicas, nos ajudando aqui também. E eu queria convidar, nesse momento, o vereador João Miller, para que assumisse a presidência dessa sessão, dessa audiência pública, uma vez que estarei me dirigindo ao Hospital da cidade de Limeira para atender ao problema que aconteceu aqui na casa. Vereador João Miller, por favor, boa audiência e boa tarde. Som. Bom, dando continuidade à nossa audiência pública, nós vamos passar primeiro a palavra... Carlos, né? Carlos Colucci, e depois, na sequência, para a Fabiana, né? Que tempo você precisa? 15 minutos? Menos? Bom, então eu peço para o Carlos dirigir até a tribuna para usar a palavra, e depois nós passaremos aos vereadores para fazer seus questionamentos. Quero convidar o secretário de Fazenda, Mário, também, Mário Antunes, para que ele componha aqui também a mesa dos trabalhos, para acompanhar e também, se necessário, tirar as dúvidas dos parlamentares e das pessoas que estão aqui no plenário. Então, Carlos Colucci tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores presentes, cidadãos que estão dispostos a ouvir algumas palavras sobre o nosso plano plurianual para o governo do prefeito Ayrton Garcia. Peço desculpas pela ausência do nosso secretário Roberto Paulo Valeriani Ignatius, que não pôde estar presente. E para seguirmos adiante, a nossa diretora do DPO, a Fabiana Comatti, fará a exposição com apoio técnico do Carlos Nascimento, e a partir de então, as perguntas mais técnicas podem ser dirigidas à Fabiana, ao Carlos Nascimento
E também, se for o caso, temos aqui o Mário Antunes, da Fazenda. Muito obrigado, senhor presidente. A nossa diretora. Muito bem. Então, eu passo a palavra agora à diretora da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a Fabiana Tadeu Colmati, e está aqui à sua disposição também o Carlos Eduardo Galvão Nascimento, auxiliar administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. Então, Fabiana, pelo tempo necessário. Boa tarde a todos. Nós vamos começar aqui falando do Plano Plurianual. O Plano Plurianual é uma peça de planejamento que trata das metas e ações e programas do governo para os próximos 4 exercícios. Então, ele tem início no 2º ano de gestão do prefeito e vai até o 1º ano de gestão do próximo prefeito. Esse intuito na lei, quando criou, é exatamente para dar continuidade nas ações da administração pública, não ter interrompimento. E o nosso PPA ele foi elaborado com base no programa de metas, que é uma outra lei municipal que nós temos aqui, que também define as metas e ações do prefeito, do mandato do prefeito. Dentro do programa do Plano Plurianual são definidas as macroprioridades da administração pública, que aqui a gente vai destacar que foram a melhoria e eficiência na qualidade da prestação de serviços públicos, em especial nas ações de educação, saúde e assistência social, a recuperação da infraestrutura urbana, a modernização das ações governamentais e a austeridade na gestão dos serviços públicos, e a promoção e o desenvolvimento e crescimento econômico do município. Esse projeto do PPA ele foi fruto de várias reuniões que envolveram todas as secretarias e coordenadorias da prefeitura e os órgãos da administração indireta, que são a PROAB, a FESC, a PROMEMória e o SAAI. E envolveu também o programa de metas, que já foi entregue e até apresentado em audiência pública nessa Câmara. O Plano Plurianual, o PPA, ele é composto de 92 programas, 104 ações e 803 metas, com custo total para os 4 anos de 3 bilhões e 600 milhões. Programa, só para ficar clara a nomenclatura, é um instrumento orçamentário de atuação governamental que junta todas as ações, todos os desejos da administração pública. A ação é o instrumento de atuação mesmo, e meta é como a gente vai medir os objetivos que estão previstos nesses programas e ações. A gente não vai conseguir entrar aqui em detalhes de cada uma das metas, porque como as metas elas são elaboradas pelas secretarias, a gente, na verdade, lá no planejamento faz um trabalho de consolidação. Então, cada secretário elabora a sua proposta de plano plurianual, encaminha para a gente junta num arquivo só, monta o projeto de lei e encaminha aqui para essa casa para apreciação. Como é um total de 800 metas, e descrevendo uma ou outra sobre a prioridade é muito complicado para a gente. Sobre os 3 bilhões e 600 mil, a gente está calculando que o custo estimado médio de uma peça do PPA é 800 a 900 milhões por ano. Do PPA, saem a LDO, cada ano, e depois a lei orçamentária. Então, neste momento, a gente está fazendo a lei orçamentária, que deve ser entregue na Câmara até semana que vem, cumprindo a legislação. Aí a gente vai detalhar esse valor de 860 milhões entre cada programa, ação, e aí sim vai ser definido o que vai ser executado.
A apresentação nossa seria basicamente essa, a gente abre para perguntas e esclarecimentos. Muito bem. Eu consulto ao Mário Antunes, nosso secretário de Fazenda, ao Carlos Eduardo Galvão Nascimento, se tem alguma complementação, senão vou abrir questionamento aos vereadores e às pessoas que acompanham nesse momento essa audiência pública. Tranquilo? Tranquilo? Roselei, quer fazer algum questionamento? Nesse momento eu tenho no plenário o vereador Roselei. Por até 3 minutos, Roselei. Considerações ou questionamentos? Boa tarde, Mário, a Fabiana, o Carlos, né? Colucci, o Carlos também, todo Carlos lá, né? Miller, colegas vereadores, Roberto, Adail, representante do sindicato, assessoria dos vereadores, muito boa tarde. Na verdade, eu comentei com o Mário, a hora que eu cheguei, e havia comentado já com o vereador João Miller, né, essa questão dos programas, essas coisas todas. Por que isso? A gente sabe que o PPA é uma grande ferramenta de planejamento das secretarias, né, do governo, que deveria refletir aquilo que o prefeito se propôs a fazer quando candidato às eleições em 2016. E sinceramente, é legal ter, né, essas informações macros do planejamento, dos valores e coisa e tal, mas seria muito importante para essa casa saber quais são os programas efetivamente que a prefeitura vai desenvolver ao longo desses 4 anos. Não só desse governo, mas do primeiro ano do próximo governo. Então, eu gostaria de ouvir mais, na verdade, a respeito desse assunto. Por quê? Porque nós estamos discutindo aqui, e é importante isso. Nós fizemos uma reunião essa semana para discutir a questão da contribuição de iluminação pública. Nós temos que discutir a questão do recap da cidade, que são grandes investimentos e investimentos continuados. Né? Então, acho que seria importante ter uma explanação daquilo que são as grandes metas que o governo tem. Né? Tem um conjunto ali, 800 metas, né? Mas só o orçamento, acho que a gente tem um tempinho, e seria importante entrar nessa discussão. Né? Nós queremos saber, na verdade, o que esse governo vai oferecer para a população. Eu estou perguntando isso, gente, com todo o respeito aos funcionários, né, todos de carreira. Então, a gente conhece cada um de vocês, sabemos da capacidade, do envolvimento, da responsabilidade, da ética e do caráter de cada um. Mas eu recebi, da discussão do PPA, 3 folhinhas, ou 4 folhinhas, e lá não tinha programa nenhum. Então, eu vim para a audiência para saber, de fato, quais são os grandes programas. Tem um processo aí, esse processo, confesso que eu não vi, não foi disponibilizado para os vereadores, a não ser na comissão. Né, você me permite, até para contribuir, realmente na distribuição do material aos vereadores fica prejudicado qualquer análise sobre programas, metas. Mas eu queria só exemplificar, porque também eu acho que não seria possível, numa simples audiência como essa, a explanação de um projeto tão complexo como esse aqui. Queria pegar só um dos programas aqui, para a gente, até para quem está nos acompanhando aqui no plenário, quem está em casa, entender o que você está querendo. Vou dar um exemplo na Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura, Sim. que tem como objetivo aqui num dos programas, que é Transparência e Comunicação Social. Então, qual é o programa? Transparência e Comunicação Social. Qual o objetivo? Dar visibilidade e informação das ações dos programas do município. Aí você tem aqui os 100% e como está dividido. O custo desses programas nos próximos 4 anos está colocado aqui R$ 11.719.000. Então, em 4 anos, né? 11. Então, eu vou discriminar por ano depois. Nos próximos 4 anos, entrando no primeiro ano do próximo prefeito, 2021, vai se gastar com esse programa de transparência R$ 11.719.000. Distribuído da seguinte forma: lá em 2018, 2.652, em 2019, 2.811, em 2020, R$ 3.007.000, em 2021, R$ 3.248.
Então, cada secretaria tem, para quem está nos acompanhando nesse momento, cada secretaria tem os seus programas, tem os seus valores e tem a distribuição ano a ano. Na verdade, por exemplo, vai aparecer para a gente aqui, no dia 30 de setembro, o de 2018, que é para o orçamento do ano que vem, 2.652. Então, ficou muito prejudicado aos vereadores, ou para os vereadores, a análise desses programas. Eu até vou sugerir ao presidente que distribua, né, ainda essa semana, integralmente tudo que está aqui, para que a gente também tenha condições, porque, caso contrário, nós só vamos ouvir e não vamos entender muito se a gente não tiver os dados. Né? Eu abri uma página aqui, né, até para ajudar no que Vossa Excelência está falando, e para que os ouvintes possam entender qual que é a angústia, né, com 3 folhinhas que o senhor recebeu, que é só a minuta do projeto que tem lá, realmente, não dá para conhecer os programas, os objetivos e as metas. Né? João, o meu questionamento, a razão é muito simples. Eu entrei em contato com alguns secretários nos últimos dias, e a informação é que nem poderia nos atender porque estava terminando a análise do PPA. Né? Eu vim para a audiência esperando ouvir qual era o produto desse PPA. Né? Eu entendo a fala do vereador João Miller, explicando, de fato, que ali no processo é para estar definido cada programa, mas são questões, por exemplo, da educação, né, que a gente sempre fez a discussão, né, qual é a perspectiva de crescimento da rede, qual é essa questão do crescimento vegetativo, da folha de pagamento até, né, da rede. Está certo que aí não é investimento, mas é o próprio crescimento. A questão da faixa etária que vai ser atendido, quais são os programas que estão lá na educação, para a gente saber, de fato, o que é que nós vamos ter, essencialmente, nesse governo. Quer ver um exemplo? Eu acabei de sair agora de uma reunião do Fórum Municipal da População de Rua. E eles estavam falando lá que o programa é muito precário, não atende à necessidade. Né? Nós fizemos uma discussão esses dias aqui, uma audiência pública, para discutir a questão de saúde mental. Não existe um programa de saúde mental no município. Existe um programa, mas não existe efetivamente recursos para viabilizar a execução desses programas. Então, eu imaginava que fosse ter essas informações na reunião do PPA. Porque senão a gente apresenta, fala, a prefeitura vai ter, em 2018, 708 milhões, em 2019, 768, 2020, 798, 754. Aí a gente imagina que tem uma projeção de crescimento, aí, de repente 5%, 6% ao ano. Né? Agora, isso acaba sendo automático, é a continuidade, os programas que vão vir para essa casa, é continuidade do que veio no governo anterior, ou tem um programa diferenciado, que essa questão, por exemplo, que nós discutimos, e era o momento para a gente discutir, fala-se muito em reforma administrativa, para poder organizar, diminuir secretaria ou aumentar a secretaria, não sei. Né? Era importante saber qual é a peça, qual é o conjunto, quais são os programas. Né? Desculpa falar isso, mas é uma questão que para nós seria importante ter isso de uma maneira mais sintetizada. Aí eu passo, então, para a Fabiana, para que ela possa responder essa indagação ou esse comentário do vereador Roselei Françoso. Vereador, obrigada aí pela colocação. A gente queria só esclarecer. Realmente os programas vêm no anexo, provavelmente a Câmara, que na hora de eu disponibilizar para vocês, não disponibilizou, mas só para você ter uma ideia, só o anexo de metas são um arquivo de 160 páginas, se eu não me engano. Então, é muito grande para, numa audiência, às vezes, tão curta, ou poderia até deslongar, íamos demorar muito tempo aqui. Sobre elencar os principais, a gente até pensou em fazer isso, mas não achamos justo, porque, assim, são 20 secretarias e coordenadorias, mais administração indireta. Então, assim, como que eu ou a Secretaria de Planejamento vai falar, esse aqui é prioritário, eu estou desmerecendo algum ou outro secretário que também teve o trabalho de elaborar o seu programa, seu objetivo, sua justificativa, suas metas. Então, nós não achamos justo elencar um ou outro, porque também de todos são principais para quem fez, senão não estariam na peça. O que aconteceu em 2013, que a gente pode até deixar a título de sugestão, que foi quando do antigo PPA.
não foi feita uma audiência pública, e sim várias. E nessas várias, sim, foram chamados os secretários que elaboraram os programas e ações deles e as metas, e foi feito setorizado. Então, por exemplo, um dia veio trânsito e habitação, ou trânsito e serviços públicos, saúde, educação, as secretarias meio que são mais pequenas, mas têm suas metas. Então, seria um outro jeito de apresentar isso através de audiência, que aí cada um teria sua prioridade, sua justificativa, e até poderia debater. Por exemplo, eu posso falar assim, que está previsto recap. Eu sei que está previsto lá. Agora, quanto vai... Aí você me pergunta, quanto vai recapear, qual rua? Eu não vou saber te responder, porque, para mim, vem macro isso. Tem lá, tem programa da educação infantil, tem programa da educação fundamental. Agora, você me pergunta, vai construir escola nova? Tem um programa lá, construção de novas unidades. Quantas? Em qual bairro? Que público que vai atender? Eu não vou poder te responder. Então, é por isso que a gente não quis elencar programas prioritários. Algumas coisas que possam perguntar, a gente pode responder. Você falou da reestruturação administrativa. Como ela ainda está em discussão lá na prefeitura, nem foi encaminhado nada para a Câmara. O PPA ele tem que ser feito na estrutura vigente. Então, hoje, prevê todas as secretarias, todas as coordenadorias, do jeito que é a estrutura. Eu acho que faltou algum esclarecimento. Vereador Zelei, sente-se contemplado? Miller, eu acho que a sua fala ela já vem ao encontro do que a Fabiana está colocando. Talvez a falha nossa aqui foi de não ter recebido o conjunto das metas fornecidas pela Prefeitura. Para a gente poder, de repente, tendo dúvida em alguma meta, questionar exatamente aquela meta que, porventura, a gente tenha dúvida. Mas eu estou contemplado, sim, eu agradeço. Eu acho que, só para colaborar nessa discussão, Roselei, lembrando que a Fabiana disse no início que o PPA foi feito com base no programa de metas que foi apresentado a esta casa no começo do ano, e que nós trouxemos aqui secretários de todas as pastas para falarem, inclusive, que faz parte da nossa lei, para falarem sobre aquilo que foi colocado no plano de metas, né? Então, eu vou sugerir, mais uma vez, vou só reforçar, eu vou sugerir ao presidente dessa casa, que me pediu para que presidisse essa audiência, que ele foi até a cidade de Limeira, que nós tivemos, infelizmente, hoje um acidente automobilístico aqui com o vereador da casa, eu vou sugerir que ele faça a distribuição na íntegra. Se nós tivermos algum questionamento antes da votação, nós podemos fazer emenda. Até porque, inclusive, tem aqui representantes do sindicato, dos servidores públicos, está aqui o presidente, o Odail, alguns diretores estão aqui também, que trouxeram um documento aqui para a Câmara, protocolaram. Nós temos informação que também protocolaram lá na Prefeitura, e nós pedindo, inclusive, a devolução do projeto, para que fosse adequado àquilo que eles têm interesse. Isso vai ser analisado pela mesa diretora. Se achar que tem que devolver, devolve. Se achar que tem que só comunicar o executivo, ele vai comunicar, né? Mas aí eu consulto no plenário, o vereador Robertinho Mori Roda acaba de chegar também, participando aqui desta audiência que discute o plano plurianual dos anos de 2018 até 2021. Consulto o vereador Robertinho, não tem nenhum questionamento. Consulto as pessoas que se encontram. Vereador Roselei. Só uma questão de esclarecimento, porque nós não votamos nem a LDO ainda, né? E eu percebi que no PPA, vocês atenderam aquilo que precisaria ser atendido na LDO. Se tem informação, se já tem uma previsão, porque nós temos um calendário para votar o PPA. São 2 sessões que já está, inclusive, agendada. Da LDO, nós votaremos... A LDO, o objetivo é votar logo depois da aprovação do PPA, e, na sequência, a lei orçamentária, né? Seguir essa sequência, até porque nós esperamos até agora, justamente porque não tinha essa peça aqui do PPA, né? Na verdade, existe uma lacuna na legislação federal sobre o PPA, que foi vetado na lei de responsabilidade fiscal, que nós aguardamos a regulamentação e também não aconteceu no nível federal, né? Então, acho que é isso que nós temos em mãos, Roselei, para fazer análise, né? Lembrando que o Tribunal de Contas tem sido sempre rígido nessa questão de acompanhar se aquilo que está no PPA foi para a LDO, que está na LDO, se foi para o orçamento, né? Tem sido muito rígido. Então, eu consulto aqui no plenário, se tem algum questionamento, se não tiver, eu vou dar
O Roberto Menezes, por favor, Roberto, pode vir até a tribuna da Câmara, se possível, por até 3 minutos, para contribuir nesse debate. Boa tarde, presidente João Miller. Boa tarde, senhores vereadores, representantes do Poder Executivo. Aqui eu falo em nome do Sindispan. Está aqui presente o presidente Adail, o Gilberto, nosso diretor, porque nós protocolamos hoje, junto à presidência da Câmara e no gabinete do senhor prefeito, uma pequena análise do Sindispan em relação ao projeto de lei 253, especificamente naquelas questões que dizem respeito aos interesses do funcionalismo. E nessa análise nós indicamos que a maneira como é tratado a principal questão, ao nosso ver, que deve ser abordado no PPA, relativo ao funcionalismo, que é o problema da evolução funcional, né? Lembrando que nós temos a evolução funcional prevista nas leis 16.001, o vereador Roselei acompanha e conhece bem, e na 13.889, que já implantou a promoção funcional, mas que a progressão funcional ela está também em compasso de espera há vários anos. Nós consideramos que o PPA aborda de maneira absolutamente parcial essa questão da evolução funcional. Por quê? Porque trata, no programa Gestão de Qualidade do Servidor Público Municipal, traz a meta de alterar os dispositivos da Lei 16.000 de 2012 que impedem o bom andamento do plano de carreira dos servidores, tais como a questão da junta eleitoral, de formar as comissões para dar o andamento na implantação do mesmo. E aí elege 3 indicadores, não trata diretamente da Lei 3.889, que é o Estatuto da Educação. Do nosso ponto de vista, esses indicadores se referem apenas a regularizar a avaliação funcional dos servidores, fazer as alterações na lei, né, corrigir aquilo que precisa para a formação da junta eleitoral, empossar as comissões, né, e iniciar a avaliação funcional. Mas não trata diretamente da aplicação da evolução funcional dos servidores. Não traz percentuais, né? Nós ficamos absolutamente por esse PPA, 0% dos servidores vão ter acesso à evolução funcional nos 4 anos. Então, isso tem que ser, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do sindicato, isso tem que ser corrigido, inclusive detalhando os percentuais de servidores que serão atingidos pela evolução funcional, nas leis 16.000, 16.001 e 13.889. Tá? E nós pedimos também aqui a análise em relação à comissão que faz a revisão da Lei 13.889. O vereador Roselei também acompanha, o nosso representante nessa comissão é o diretor Gilberto, e essa comissão tem discutido várias questões, inclusive a de concurso público para vários cargos, diretor de escola e outros cargos na estrutura da educação, né, e isso não é tratado sequer como meta ou como indicador no PPA. O sindicato faz as sugestões para que essas questões sejam incluídas, né?
a maneira disso acontecer, como disse João Miller, é o retorno do projeto para o Executivo, para ser incluídas essas questões, e nos disponibilizamos, o sindicato está à disposição para contribuir nesse trabalho, para discutir, para apresentar suas contribuições detalhadas, né, com o detalhamento que essa questão tem que ser tratada no PPA. Tá? Muito obrigado, seria isso. Usou a tribuna Roberto Menezes, membro vinculado ao Sindicato dos Servidores de São Carlos. Eu pergunto se mais alguma pessoa gostaria de fazer uso da palavra. Se não tiver mais ninguém, eu vou passar para as considerações finais de algum dos membros aqui, ou membro do governo, para fazer o encerramento. Alguém gostaria de fazer consideração final? Ou posso fazer o encerramento? Tranquilo? Tudo tranquilo? Pode fazer? Bom, então eu queria agradecer aqui a presença dos membros do governo, né, os diretores, lá da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, também do secretário de Fazenda, Mário Antunes, agradecer os vereadores Roselei Françoso, Robertinho Mori Roda, também os assessores que aqui estão, membros do sindicato, do Sindispan, dos servidores públicos municipais, e dizer que a partir de agora, nós aguardamos a decisão do presidente sobre essas demandas apresentadas pelo sindicato e vamos seguir a ordem que foi estabelecida pela presidência para a apresentação de emendas, depois as votações do projeto em 2 turnos. Então, eu declaro encerrada a audiência pública que tratou do PPA.